Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui do Clube do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar da abertura dessa semana. Praticamente o mês de dezembro já começa sem interrupções nesta segunda semana, por dizer assim. Primeira, na semana completa. Sexta-feira foi um dia mais curto, dia 1º, o mercado passou esse final de semana aí avaliando as condições das chuvas, do clima em boa parte do país. De qualquer forma, hoje a soja na Bolsa de Chicago já veio com cotações um tanto quanto decepcionantes, por dizer assim. O mercado está se ajustando, tem uma volatilidade muito grande, preços e cotações aí no mercado físico, prêmios também pressionados. Enfim, o que está acontecendo nesse mercado? Nós vamos até Boca Raton, lá na Flórida, conversar com o Aaron Edwards, que já está conosco. Antes de mais nada, Aaron, boa tarde, você está bem? Está tudo em paz? Tudo em paz, tudo em paz. Então tá bom. O que está acontecendo nesse mercado de soja? Né? O que está acontecendo com a Bolsa de Chicago? Hora de olho no Olha, clima, hora de podia, olho no farelo, o que está acontecendo? podia estar melhor, né? É muito desapontante um pregão assim. Mesmo falando, recomendando vendas, falando isso, com dia de baixa, ninguém fica feliz. E eu também não. É, nós estamos, tecnicamente, você acertou na música sobre digamos, a desculpa da queda. A desculpa é, olha, tinha chuvas previstas, choveu um pouquinho, e aí é motivo de queda na Bolsa. Tecnicamente caiu abaixo do nível de suporte pela primeira vez hoje, nesse pregão. Isso é preocupante. Agora, um dia não faz tendência, né? Então, quem está torcendo por altas na soja, seria muito bom nós termos uma reversão amanhã ou logo nesse mercado. E, sendo bem sincero, quem produz sabe que essas chuvas não vão resolver o problema. Tem danos que já se materializaram e até não garantir chuvas adequadas, pelo menos até meados de janeiro, vai ter grande parte da área ainda que está numa situação muito precária. Então, pessoalmente, a chuva ajuda, é um bom sinal, ajuda a lavoura, atrapalha o mercado. Provavelmente nós estamos falando ainda de uma certa sustentação nesse mercado até meados de janeiro, pelo menos isso seria muito normal, mas para isso nós vamos ter que ter uma reversão e infelizmente a queda de hoje foi abaixo da tendência e é uma queda muito significativa tecnicamente falando, então isso é preocupante. Bom, você fala e todo mundo tem acompanhado, sem dúvida, né, Iron, que sempre é uma desculpa para o mercado. Ora a questão do clima, ora é um conflito, enfim, tudo, né, acaba influenciando no mercado. E é certo que o clima aqui no Brasil deveria ser colocado também, e estava sendo monitorado, pelo menos estava com um mercado praticamente climático nessas cotações. Agora, essa queda registrada, por exemplo, no janeiro aí, agora, não sei se o Gleidson pode colocar a tela, se não conseguir, daqui a pouco a gente confere exatamente em tempo real o que está acontecendo com Chicago. Janeiro está $13 mais 4, perde 21 cents, né, 21% aí. O março a 13,25, queda de 20,50. Aliás, tem um delayzinho aí, ó. $13 mais 5 janeiro, março $13,26, o maio 13,42 e 50, o julho 13,50 mais 50, 2 quartos aí. Então a queda de 2 dígitos, né, em todas as negociações com a soja. Será que isso é apenas uma realização? Né? Hoje o mercado pode realmente dar como certa esse ajuste para o mercado? Isso é uma tendência? Você já disse que parece que não é uma tendência, mas será que a gente está observando o mercado se ajustar, encontrar aquelas cotações que anteriormente, no mesmo período do ano passado, a gente acompanhava ou não? É, Se pode deixar os números na tela, muito bom, que eu quero fazer um paralelo com o preço. E eu estou olhando aqui ao vivo e está a diferença de talvez um ponto do que está na tela. Então está muito próximo do ao vivo, não tem problema para a questão de exemplo, está bem próximo. É, então, assim, é, um princípio do mercado futuro é que, sim, ele tem delay, sim, ele tem oscilações, como você falou bem, um dia não faz pregão. Agora, mas tem um conceito que vale a pena lembrar ou aprender, se já não conhece, que é o princípio, ele fala Cash Spreads Futures. Então, mercado físico
aí os spreads entre contratos e depois o preço futuro. Então, eu vou explicar isso. O mercado físico, outra forma de pensar nisso é o prêmio. Em um mercado autista, o que você vai começar a ver, os prêmios ganhando força. Você vê, então, se tem falta de grão, não importa o que está no papel, em Chicago, o comprador vai começar a pagar mais porque ele está precisando do grão, mesmo se Chicago não está respeitando. Então, você começa a ver esse anseio pelo grão e você começa a ver um descolamento do mercado físico do papel em Chicago, que isso é força no mercado físico. Nós estamos vendo isso até certo ponto no mercado de milho, no Brasil, que Chicago está lá embaixo e o milho já tem força. O exemplo clássico desse descolamento foi a guerra comercial, quando, quem deve recordar, lá em 2018, 2019, nós tivemos aqueles prêmios excepcionais no Brasil, porque tinha demanda pelo grão, mas a soja estava baixa. Então, a primeira coisa que você vê é uma força do mercado físico. Nós não temos visto essa força tremenda do mercado físico. O outro, e se puder colocar a tela, é o que fala os spreads entre isso. Então, quando você tem janeiro, o preço, você vê que o preço de janeiro está 45 pontos abaixo de julho, e não somente isso, você tem janeiro caindo mais rapidamente do que julho. Isso você está criando uma distância cada vez maior a esses contratos. O termo é bear spreading, é uma movimentação entre os contratos baixistas, que os contratos de vencimento mais próximo caem mais rápido do que os contratos de vencimento mais para frente. E nós estamos vendo hoje um exemplo clássico de bear spreading. Então, isso é um sinal de muita fraqueza no mercado, que você está falando, talvez eu até pague um pouquinho mais daqui a 6 meses, mas hoje pode ficar com essa sorte que eu não preciso. Essencialmente é isso, e isso é um sinal de fraqueza. E hoje isso é algo preocupante nesse mercado quanto a preço. E depois você vê a movimentação dos futuros. Então, algo que eu ficaria muito atento amanhã, nós tivemos recuperação, em primeiro lugar, né? Vamos ter um dia de 10 pontos de alta na tela, 15 pontos. E segundo, como é que está esse spread entre os calendários? Será que janeiro e março estão ganhando frente a maio e julho ou novembro? Ou será que está com fraqueza? Mas esse é um sinal, o que chama de bear spreading, né? Essa movimentação baixista dos spreads é um sinal de muita fraqueza no mercado que não é muito encorajador. Bom, então deixa só, inclusive tem um delay, né? Só justificando, porque realmente a gente tem aí uma diferença na tabela, na atualização daquilo que está sendo mostrado agora, online, daquilo que realmente está acontecendo. Tem essa diferença, como o próprio Aaron está citando, de alguns vencimentos, um ponto aí em média. Agora, deixa eu só entender, quer dizer que essa pressão maior agora em torno dos prêmios, mais do que em valores em relação às cotações do bushel em Chicago, é isso, Aaron? É uma sequência. Então, o prêmio não tem força, nem o spread de calendário, e isso indicaria uma fraqueza no mercado e possíveis quedas mais para frente. Então, se esse quadro não for revertido, se a gente não começar a ver uma vida no mercado de prêmios, não começar a ver esse janeiro, ou pelo menos o março, negociando com uma certa força, é um alerta, um pisca-alerta aí que talvez tenha mais fraqueza nesse mercado, tem um mercado que tem sofrimento. Agora, que nem eu falei, um dia não faz sequência, mas hoje, em tempo real, são essas coisas que eu estou observando. Todo mundo fala, tem crise no Brasil, tal, tem falta de chuva, tá, mas o comprador está falando, não vou pagar mais, o prêmio não está subindo, e os spreads estão criando cada vez mais distância, então a gente pode estar indo para um mercado muito similar ao que aconteceu no milho, em que você começa a ter um spread bem mais acentuado na soja, e isso não é um bom sinal para o preço. Mas, assim, é sintoma, né? Eu estou descrevendo um sintoma que pode ser acompanhado. Bom, e esse acompanhamento deve ser diário. Será que apenas na sessão de amanhã, se houver mais uma pressão, mais um dia de queda, isso aí pode começar a representar uma tendência?
Com certeza, mas a primeira coisa que você tem que fazer é talvez o otimismo. A soja está indo para 14,50. Talvez você tenha que baixar um pouquinho essa expectativa, se a gente não tiver uma reversão. Pode ser que tenha. Estiagem pode ser que recupere, mas cada semana que passa que o mercado não consegue novas altas, que vai se consolidando a safra no Brasil, ou até mesmo, só pensando pela ótica do comprador, que ele consegue comprar soja e ele consegue cuidar da oferta e demanda dele, tem menos otimismo, menos motivo para ele comprar mais. Então o mercado sobe, o mercado desce, mas esse é um mercado que merece uma reflexão, porque pode estar sinalizando uma tendência, um sell-off um pouco maior de preço. Não é hora de ser super baixista, mas é hora de ficar atento aos sinais, e uma reversão meio rápida é muito necessária nesse mercado. Bom, e o que se fala nos Estados Unidos, é lógico, você tem clientes no mundo praticamente todo, né? Aqui no Brasil especialmente, o que se fala com relação a essa questão da chuva? Choveram em algumas regiões do centro-norte, vão continuar irregulares, ainda tem replantio, tem o segundo replantio em algumas regiões, mas mesmo assim o mercado ainda está reticente, falando, pô, né? Vão retomar o caminho da safra ali de 155, 160 milhões. O que o pessoal fala em relação a essa questão dos números? Eu sei que é difícil, né? Para você falar, não, são 150, 10 a menos ou 15 a mais. É difícil nesse sentido, né? Mas o que se fala aí entre os corretores nos Estados Unidos em relação à safra aqui no Brasil, Eiron? O consenso do mercado hoje, com a baixa, que talvez todo mundo acredita que vai ter algum nível de quebra de safra, mas o consenso do mercado é falar que isso deve ser uma quebra aí de no máximo uns 10, talvez 15 milhões de toneladas. Então a gente deve estar com estoques pelo menos iguais ao ano passado. E sendo assim, se os estoques estão iguais ou crescendo, você quer apostar e comprar mais, lembrando que os Estados Unidos pode ajustar a área plantada para cima ou para baixo. Então, nós ainda temos, antes de chegar nesse número de estoques finais, nós ainda temos a safra norte-americana, e com a discrepância de preço entre soja e milho, hoje justificaria você plantar soja. E muitos produtores hoje não conseguem plantar milho com lucro, mas aqui nos Estados Unidos, mas conseguem plantar soja com lucro. Então, nós temos um cenário de ainda muita incerteza, quebras, eu diria, consolidadas, mas talvez não grandes o suficientes para reduzir estoques mundiais. Tudo isso pode mudar. Se o clima mudar, isso pode mudar, o mercado alguma hora reconheceria, e nós ainda temos muito potencial de preço. Mas em tempo real, vendo esse mercado baixista, acho que o produtor tem que estar muito pé no chão de falar, vai ou não ter uma quebra de 15, 20 milhões de toneladas no Brasil, e quanta convicção disso eu tenho, né? Então, porque essa é a grande pergunta do mercado. E mesmo tendo uma quebra maior no Brasil, se o preço estiver lá em cima, talvez os Estados Unidos plante mais área. Então, a soja tem um caminho um pouquinho difícil do lado da alta. Não que seja impossível, mas provavelmente as altas serão vendidas, continuarão sendo vendidas daqui para frente, como tem sido. Bom, Aaron, de qualquer forma, tudo sobe, desce, chove, fica seco, estiagem, enfim, isso tudo faz parte dessa indústria, céu aberto. Isso não tem condições de você cravar, né, porque às vezes chove de manga, né? Chove aqui, no teu vizinho não vai chover, as situações são totalmente diferentes, né? Agora, na primeira aula, naquele primeiro encontro que você teve com o João Batista e aqueles que se inscreveram no curso de pré-comercialização, né, e pós-comercialização da safra, quais foram as principais dúvidas que os produtores tiveram, que apresentaram para você? Porque agora, né, realmente vai ou racha, né? Agora, nós tivemos na primeira turma em setembro, nós tivemos várias dúvidas sobre quando vender, e nós tivemos algumas oportunidades desde então de travar soja, tanto nos preços mais altos do mercado disponível em reais, antes do relatório de setembro,
quanto próximo de 14 dólares em Chicago em dólar. Então, tanto as altas, preço disponível em reais, quanto as altas em dólar, nós tivemos oportunidades, quem fez o curso pôde aproveitar. Nessa turma mais recente, ali no comecinho, quando a gente começou o período de divulgação, também estávamos com preço em Chicago próximo de 14 dólares, até superando 14 dólares, e nós recomendamos, olha, vamos aproveitar para vender. Então já teve esse processo, e o mercado vai dar oportunidade, sempre tem oportunidade de mercado, mas a grande dúvida é o que você faz quando você tem as oportunidades. E tivemos várias dúvidas também sobre a questão de trava de preços e outras estratégias. Então nós vamos estar oferecendo uma aula bônus nesse sentido, mas vai ser bem superficial, falando disso como estratégia de comercialização. Então é um conjunto de serviços que faz muita diferença, que dá uma arrancada na comercialização, na boa comercialização dentro da fazenda. Sou suspeito, mas para mim faz toda a diferença, faz uma enorme diferença na rentabilidade da fazenda, e é um curso que vale muito a pena. Tá certo, tanto é que não adianta ficar contando só com o clima, não, mas está aí, um curso do plano comercial, né, com foco na montagem do plano pré-safra e pós-safra. Liga aí no link, tem o WhatsApp também, o 19 994578738, vai ficar disponível, né, o Aaron vai divulgar, vai passar todas as informações, esclarecer dúvidas, isso é o mais importante. E não só isso, né, o mercado tem que ficar atento, né, o produtor tem que ficar atento, né, ele tem que ter tudo, né, não digo sob controle, nem é possível, tá, né, ter esse controle sobre tudo, né, mas atento ao clima, atento à comercialização, a esse plano comercial, enfim, né, antes de mais nada ele tem que ser muito antenado para evitar qualquer tipo de prejuízo, já que é uma safra que está tendo aí vários desafios, né, principalmente com essa relação clima, né, ainda que não está muito bem definida, né, a chuva ainda é excesso em algumas regiões, né, chegando em outras, mas mesmo assim uma safra que, independentemente de ter uma quebra, né, ou não, tem que ser bem comercializado, e essa comercialização depende também de um plano, né? Nada é feito sem plano, né, Aaron? Exatamente. É o alicerce da boa comercialização, é um bom plano comercial. É isso aí. Fazer mais um convite para o pessoal. Aí eu quero que você faça esse convite para quem está nos acompanhando e que não se inscreveu ainda. Perfeito. A comercialização é a área da fazenda onde o menor esforço pode fazer a maior diferença. E nós preparamos um curso em parceria com o Tempo Dinheiro, com Notícias Agrícolas, que é um curso arroz e feijão, o alicerce para começar com o pé direito à comercialização. É muito prático, voltado para o produtor. O custo é R$440, é um custo simbólico aí, é realmente para colocar esse curso disponível para a sua fazenda, para começarmos a trabalhar junto. Então, se ainda não fez, aproveite, vamos entrar. Se já se inscreveu, já comprou, ainda não assistiu, puxão de orelha, vale muito a pena o seu tempo assistir o curso, e vamos trabalhar juntos. E de olho nas informações do Aaron e de olho nas informações do Tempo e Dinheiro. Ligados, direto, Chicago, também os prêmios aqui no Brasil. Você, produtor, que nos acompanha em todo o Brasil, sabe bem disso, desse esforço que é feito pelo João Batista Olive e toda a equipe. Aaron, mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde para você. Bom início de semana. Disponha. Abraço. Outro, obrigado. Bom, por aqui nós ficamos com essa transmissão. Daqui a pouco eu volto com mais informações. O fechamento do mercado dessa segunda-feira, a primeira semana completa, né, dada a largada para o mês de dezembro no mercado. Finalzinho de 23, né? Que vai ficar na história, sem dúvida nenhuma. Até já!